Porque antes de que seja possível se desenvolver qualquer tipo de câncer no corpo, os sistemas corporais têm que se deteriorarem vagarosamente. Seu sistema hormonal, de minerais, de enzimas, todo o equilíbrio do seu organismo tem que ter sido exaurido e danificado antes que seja possível se desenvolver o câncer. O corpo tem uma gama enorme de defesas. O câncer é impossível num corpo saudável por causa destas defesas. Mas o mesmo é verdadeiro para todas as outras doenças crônicas. E a chave para isto é a nutrição. Se você tem um belo Cadillac ou Mercedes, você não colocaria água açucarada no tanque deles. Isso é o que estamos fazendo com os nossos corpos, e isto é um grande erro. Seu corpo não consegue funcionar desta forma. Os verdadeiros nutrientes do corpo humano não são proteínas, gorduras e carboidratos. Os verdadeiros nutrientes são os minerais, as vitaminas e as enzimas. Eles são obtidos naturalmente, com a nutrição. Não estou falando de suplementos. Eles são obtidos naturalmente com alimentos frescos, vivos e orgânicos, preparados na horta, frescos, não enlatados, cozidos em conserva e conservantes, com corantes e Deus sabe o que mais. Isto não é mais alimento. Para nutrir o corpo, você precisa que cada célula do seu corpo, que cada tecido do seu corpo, que cada órgão do seu corpo funcionem em conjunto. E esta é a grande chave da verdadeira cura. Não estamos falando de que você tenha uma dor nas juntas, que você tenha artrite, então o médico te dá algo para ela. Este não é o problema. Você tem que descobrir qual é o problema subjacente. Por que tenho artrite? Por que as juntas não estão funcionando bem? Por que outras membranas das juntas não estão funcionando propriamente? Por que o seu corpo está fazendo isto com você? É porque ele não pode funcionar corretamente com o que você tem dado a ele para a nutrição. Seja qual for o nome, artrite, colite, doença cardíaca, doença renal ou doenças mentais, e eu contesto até mesmo de chamá-las de doença. Não é uma doença mental, é uma doença provocada pelo mau funcionamento cerebral. Tudo o que você tem que fazer é fornecer ao cérebro os nutrientes certos e ao restante do corpo. E há mais uma coisa. Quando as pessoas pensam em cérebro ou doença mental, pensam como uma parte separada do corpo. Ela não está. Quando o cérebro está propriamente nutrido, as células estão propriamente nutridas, eles funcionam corretamente. Você funciona corretamente porque a sua mente, seu cérebro, sua atividade mental dependem do funcionamento das suas células cerebrais. E é muito interessante que seu cérebro seja um órgão relativamente pequeno comparado ao restante do seu corpo. E o cérebro necessita de cerca de 2/5 do oxigênio do corpo. 2/5. E o cérebro não precisa só de oxigênio, mas também de vitaminas, minerais e enzimas. E ele necessita de que se livre das toxinas. De onde vêm as toxinas? Infelizmente, nos dias de hoje, nosso solo está deteriorado. E Dr. Gerson disse, o nosso metabolismo começa no solo. O solo é o nosso metabolismo externo. Os alimentos que comemos, as frutas e os vegetais só podem ser tão ricos em nutrientes quanto o solo. Envenenamos o solo. Primeiro, acabamos com todos os seus nutrientes. Ah, é mesmo, colocamos nele os fertilizantes. Fertilizantes artificiais. O que são fertilizantes artificiais? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Isto é bom. Mas acontece que o solo precisa de algo como 51 minerais diferentes. Então, onde estão o magnésio, o manganês, o zinco, o ferro, o iodo e assim por diante? Não consigo citar todos. Estão em falta. Então o solo está deficiente em nutrientes, assim como o nosso corpo. Quando o corpo está deficiente, o solo está deficiente. As pragas vêm e atacam-no. A natureza não tolera esse tipo de disparate e quer destruí-lo.
Começa a destruir as plantas. Então, os fazendeiros vão choramingar para as empresas químicas e precisam de algo para matar as pragas, os vírus e os atacantes, e para fazer com que estas plantas cresçam artificialmente. Então, o que você está obtendo? Primeiramente, estas plantas são deficientes. Mesmo que você seja vegetariano, as plantas são deficientes. E porque elas perdem suas defesas, elas estão agora cheias de produtos químicos, para que as pragas não as ataquem. E então você obtém um alimento deficiente e tóxico, para alimentar um corpo deficiente e tóxico. Não faça isso. Portanto, o que temos que fazer para nos curarmos? É relativamente simples. Coma alimentos frescos, vivos e orgânicos que não contenham venenos e sejam ricos em nutrientes. Não faz sentido? Claro que sim. Você precisa nutrir cada célula do seu corpo da forma correta. E o que não está correto é que quando o alimento é quimicamente tratado, quando é congelado, em conserva, com conservantes, com emulsificantes e com corantes artificiais e com o que quer que façam com o alimento, isto não é mais alimento, está morto.